Oi, vídeo com participação do Steve hoje, meu belo companheiro. Hoje eu vim falar sobre a prova da UERJ. Acho que é um vídeo que eu tava devendo já, né? Eu já tinha comentado lá no Instagram que ia fazer, já tinha planejado e tal, não tinha gravado até agora. Mas vou falar um pouco sobre a minha experiência fazendo a prova da UERJ. Já adianto que eu não sou muito experiente, tá? Eu só fiz a prova no ano passado, mas eu obtive bons resultados, então vim compartilhar aqui um pouco sobre como eu me organizei para estudar para a UERJ, conciliei o UERJ com o Enem. Bom, para começo de conversa, a UERJ não era a minha prioridade, porque não tinha o curso que eu queria, que é biomedicina, né? O mais perto disso seria eu cursar ciências biológicas e ir para a especialização da área da saúde no 5º período, que não era bem o que eu queria, mas no final eu até passei a considerar bastante essa opção. Então o meu foco mesmo no 3º ano era o Enem e o SISU. Mas a UERJ era algo aí, tipo, se não der certo, sabe? Então como a UERJ não era a minha primeira opção, nenhuma das primeiras, eu meio que deixei de lado, eu estudei pouco pra UERJ, assim, eu não foquei muito na UERJ. Mas caso a UERJ seja a sua primeira opção ou o seu curso seja muito concorrido, eu sugiro que você sim siga um cronograma certinho ou faça um cursinho preparatório para o vestibular da UERJ, coisas do tipo. Mas se não for um caso, você pode tirar alguma coisa daqui que te ajude. Bom, e como que funciona a prova da UERJ? Em todos os anos foi assim, você tem lá por meados de junho um primeiro exame de qualificação, né, o primeiro aqui, que tem 60 questões objetivas de todas as áreas do conhecimento, menos filosofia e sociologia. E você pode tirar assim conceitos. Você pode tirar conceito A, conceito B, conceito C, conceito D e conceito E. No conceito A, você garante 20 pontos para sua prova discursiva, no conceito B, 15, C, 10, D, 5 e E, 0. Se você tirar E, você está meio que eliminado, você não pode fazer a prova. Eu vou deixar quantas questões você tem que acertar para tirar cada conceito aí na tela, porque agora eu não me recordo. Lá por setembro tem o segundo exame de qualificação, que funciona meio que como uma segunda chance. Caso você não tenha feito o primeiro, você pode fazer o segundo. Caso você não tenha obtido a nota que você queria no primeiro, você pode fazer o segundo e tentar melhorar a sua nota, porque aí, se você tirar uma nota maior do que do primeiro, vai valer a nota do segundo, e se você tirar uma nota menor do que no primeiro, o que vale a nota do primeiro. E aí, em dezembro, tem o exame discursivo, que são 2 provas específicas, mais uma prova de redação, cada prova específica com 10 questões. Por exemplo, eu prestei o vestibular para biologia, né, para ciências biológicas. Então as minhas específicas eram biologia e química, e eu tinha ainda uma prova de redação. Lembrando que o exame de qualificação vale 20 pontos, né? São 60 questões e você pode tirar até o conceito A, que te garante 20 pontos no discursivo. Então, os outros 80 pontos, para somar 100, você consegue na prova discursiva. Então, por exemplo, as 2 específicas que eu tinha, biologia e química. A minha específica de biologia tinha um peso maior pro meu curso. Então, valia 40 a minha prova de biologia e a minha prova de química 20. E a de redação 20 também. E aí, somando, tem os 80 para adicionar aos até 20 que você consegue no exame de qualificação. Lembrando que também tem livro paradidático para os exames de qualificação, né? E também tem um livro para redação. E se você for fazer alguma específica de português e literatura, tem um livro também. Só que esse ano a UERJ vai funcionar de um modo diferente, né? Porque devido às circunstâncias atuais, tiveram algumas modificações na prova. Só vai ter um exame de qualificação esse ano, não vão ter 2 AQs. Eu tô aqui com a minha colinha. O exame de qualificação vai ser dia 28 de fevereiro e o livro paradidático vai ser O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E os programas, né, do exame de qualificação estão reduzidos, justamente por conta de toda essa situação. Então só vai ter um exame de qualificação, né, que vai ser em fevereiro, e o exame discursivo vai ser no dia 25 de abril. O livro da redação é 1984, do George Orwell, e o livro para português e literatura é Sonetos, de Luís de Camões.
Agora, voltando um pouco para como eu estudei para a UERJ. Bom, a minha escola era bem voltada para o Enem. Então, os conteúdos que a gente dava em sala, os exercícios que a gente fazia, era tudo basicamente Enem. Por isso, eles tinham aos sábados um projeto UERJ, que foi mais ou menos de fevereiro, março, por aí, até o primeiro exame de qualificação. O objetivo desse projeto UERJ era a gente ver conteúdos que a gente não daria no primeiro semestre na escola. Então, por exemplo, ditadura militar, química orgânica, tudo isso a gente viu no segundo semestre. E não veria tempo do exame de qualificação da UERJ, né? Então tudo isso foi dado no projeto UERJ e também trabalhar o tipo de questão da UERJ, porque é bem diferente do Enem, né? E a gente não via questões tipo UERJ nas nossas apostilas e coisas do tipo. Então era meio que um cursinho pra UERJ. Só que esse projeto UERJ era por fora da mensalidade e não era barato. Então assim, eu não fiz porque eu decidi não gastar as minhas manhãs de sábado nem o dinheiro dos meus pais com uma preparação para uma prova que nem era minha prioridade. Então eu falei, vou estudar para a UERJ por conta própria. Durante os 3 primeiros meses letivos e meio assim, mais ou menos, eu caguei 100% para a UERJ e foquei só na escola e no Enem. Faltando 2 semanas para o primeiro exame de qualificação, eu falei, tá, agora eu vou estudar para a UERJ. Então como é que eu fiz, né? Bastante prática. Durante essas 2 semanas eu refiz as provas da UERJ, eu fiz umas 3 ou 4 anteriores do primeiro exame de qualificação. Eu fui no site da UERJ mesmo, baixei as provas, eu nem imprimi nem nada porque era tudo objetivo, então eu só peguei um papelzinho do lado e fui anotando as minhas respostas e aí depois eu conferia no gabarito. Então eu fiz isso com uns 3 ou 4 exames de qualificação nessas 2 semanas. E além disso, a minha escola também ofereceu um simulado UERJ há mais ou menos 1 ou 2 semanas antes também da prova. E praticar é muito importante para você poder justamente sentir, né, a pegada da prova, o estilo das questões. Porque, como eu falei, é muito diferente do Enem. E nas escolas, na maioria das vezes, o foco é mesmo questões parecidas com a do Enem, porque é o que abrange praticamente todas as universidades públicas do Brasil. Outra coisa que eu fiz foi revisões. Estava eu um belo dia no Pinterest e aí eu encontrei post do Descomplica com listas dos conteúdos que mais caíam no exame de qualificação da UERJ de cada matéria. Então eu basicamente peguei essas listas de conteúdo, peguei os meus resumos do primeiro e do segundo ano do ensino médio e fui revisando. Fui basicamente lendo os resumos só para refrescar na minha cabeça aqueles assuntos que eu não tinha dado ainda. Outro recurso que eu usei para estudar para o primeiro exame de qualificação da UERJ foi o Descomplica. O Descomplica tem um plano voltado para a UERJ. E pelo menos ano passado funcionava desse jeito, eu não sei como é que tá o plano desse ano. Mas ano passado tinham, assim, aulas gravadas dos conteúdos que mais caem. E também tinha o UERJ em 2 semanas, que eram aulas ao vivo nas 2 semanas que antecediam o primeiro exame, com uma passada rápida, assim, na teoria dos conteúdos que mais caíam, comentários sobre a prova e questões inéditas. Todos os dias tinham aulas de 2 matérias, começando às 8 horas da noite, todos os dias durante essas 2 semanas até a prova. E assim, eu estudava normalmente para a escola e para o Enem até às 8 horas, e às 8 eu parava tudo e assistia às aulas do Descomplica para estudar para a UERJ. E aí eu tinha um caderno onde eu fazia as anotações que os professores falavam e resolvia as questões que tinham ali na aula. E aí depois, às vésperas da UERJ, eu peguei aquele caderno e repassei ele tudo para poder ter bem fresco na minha cabeça. Sobre livro paradidático, eu não li o livro. O livro do primeiro exame de qualificação do ano passado foi Hora de Alimentar Serpentes, da Mariana Colasanti. E esse era um livro de mini-contos. E o fato de serem mini-contos ajudou bastante para não necessidade de ler o livro. Eu nem comprei o livro, nem nada do tipo. Lembra que eu falei do projeto UERJ? Então, no projeto UERJ da minha escola, teve uma aula que foi uma aula aberta, né, para todos os alunos, não precisava necessariamente estar inscrito no projeto, e essa aula foi sobre o livro A Hora de Alimentar Serpentes, da Mariana Colasanti. E essa aula foi mais do que suficiente para eu saber tudo que eu precisava sobre o livro, então eu consegui, fui na prova, acertei todas as questões do livro sem nem ter tocado no livro antes. Isso é uma coisa que eu percebi, que eu também consegui acertar a maioria das questões
do livro nas provas que eu refiz dos outros anos, né? Que tinha o livro de sonetos do Vinícius de Moraes, o outro era um outro livro lá, enfim. E eu percebi que não era totalmente necessário ler aqueles livros, eu não sei agora, mas nas provas que eu fiz, eu fui percebendo que a maioria era questões mais de interpretação mesmo, você não precisava saber exatamente tudo que acontecia no livro. Mas eu posso estar falando besteira, não sei como é que vai ser esse ano. O livro é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, então eu não sei o quão prejudicial pode ser você não ler. Não estou falando para você não ler o livro, mas nesse caso, que era um livro de mini-contos, não fez falta nenhuma não ter lido. Então, o projeto UERJ da minha escola, nele teve um aulão pré-UERJ, né, na véspera da prova, no sábado, dia... Nossa, minha barriga tá roncando, desculpa se saiu no vídeo. No sábado, dia 8 de junho, acho que foi, não sei. Na véspera da prova da UERJ, teve um aulão, só que para os alunos que não eram no projeto, era pago, então achei que valia a pena. Então não fui nesse, mas eu fui no aulão do Descomplica, que teve num shopping aqui no Rio, que era totalmente gratuito e tal. E assim, foi bom porque deu uma descontraída, ao mesmo tempo que revisou vários assuntos. E foi show. E aí, sobre o primeiro EQ em si. Eu fui lá, fiz a prova, eu acertei 50 questões, ou seja, consegui conceituar e consegui 20 pontos na prova discursiva já. Fiquei chateada porque eu errei umas questões de bobeira, mas pelo menos eu consegui o meu A, então tava tudo certo. Sobre o segundo EQ, eu não tenho experiência pra falar, porque eu não fiz o segundo exame de qualificação, né, porque eu já tinha o conceito que eu queria, eu não ia prestar pra medicina nem nada, porque às vezes em medicina pode fazer uma diferença se você ficou com A, mas acertou 55, ou se você tirou A e acertou 60, isso pode servir como critério de desempate, porque é um curso muito concorrido, mas pro meu curso não ia fazer a mínima diferença, então não tinha necessidade de eu fazer o segundo exame de qualificação. Mas pessoas que eu conheço que fizeram o segundo exame falaram que tem um nível de dificuldade maior do que o primeiro, sim. No meu colégio, desde o início do ano, tinham aulas de específica à tarde, também por fora da mensalidade, voltadas para a prova discursiva da UERJ. Só que eu também não fiz essas aulas porque, primeiro, eu não sabia em qual curso eu ia me inscrever para o exame discursivo e, consequentemente, eu não sabia quais seriam as minhas específicas. E segundo, mais uma vez, eu não ia gastar tempo e dinheiro com uma coisa que não era a minha prioridade. Quando passou o primeiro exame de qualificação, eu voltei a cagar 100% para a prova da UERJ até passar o Enem. Quando passou o Enem, todos os alunos que não iam fazer o exame discursivo da UERJ estavam liberados da escola, porque a gente terminou as nossas provas de terceiro ano em outubro, então basicamente o ano letivo já tinha acabado. E aí nessas 3 semanas entre Enem e UERJ, estava tendo aula de específica para os alunos que iam fazer o segundo exame de qualificação, né? E essas, sim, não tinham um custo adicional. Então, assim, continuava tendo as aulas de específica à tarde para o pessoal que pagava, mas tinha de manhã também para todo mundo. E aí foram nessas 3 semanas que eu estudei para o exame discursivo da UERJ. Só que, assim, foram semanas intensas, eu estudei bem focada, porque eu já não tinha mais escola para estudar, eu já não tinha mais Enem para estudar, então eu podia focar bastante em estudar para o exame discursivo da UERJ. Em outubro, eu acho que abriram as inscrições para o segundo exame de qualificação, e aí eu avaliei as minhas opções e decidi me inscrever para o vestibular de ciências biológicas mesmo. E aí, como eu já disse, as minhas específicas eram biologia, que tinha peso 2, química e redação, que redação todo mundo faz. Aí eu ia alguns dias para a escola, né, porque não era todos os dias que tinha aula das minhas específicas, mas era na maioria dos dias. E tinha as aulas de manhã de química e de biologia. As aulas eram basicamente... Bom, de biologia a gente às vezes tinha uma rápida revisão de teoria e depois era refazer prova e comentar a questão e aí às vezes revisar a teoria a partir da questão. E em química a mesma coisa, mas sem a parte muito teórica. A gente basicamente refazia a prova e aí revisava a teoria em cima das questões. Eu também usei o Descomplica para estudar para o exame discursivo da UERJ, porque também teve o UERJ em 2 semanas,
Então, todo dia à noite tinham aulas específicas, né? Então eu assisti as de Química e as de Biologia, e eu acho que eu cheguei a assistir uma de Redação. Então, basicamente, eram questões inéditas, discursivas, e comentando a teoria em cima das questões. E assim, esse curso da UERJ, do Descomplica, assim, foi fundamental pra mim, me ajudou muito, muito, muito mesmo. Não sei o que seria de mim na UERJ sem o Descomplica. Inclusive, eu tenho um link que eu vou deixar aqui embaixo, que é do plano Descomplica Top mais UERJ. Que esse é um plano completo com o Enem e o UERJ. Tá custando R$21,90 por mês, o que tá um preço ótimo, bem ótimo mesmo. Então eu vou deixar aqui embaixo, se vocês quiserem comprar pelo meu link. Se não me engano, não tem no site, então vocês só devem conseguir por esse link mesmo. E vale muito a pena, gente, juro de verdade. Eu tenho esse caderno aqui, onde eu fazia as minhas anotações quando eu tava estudando pro exame discursivo. Então, eu levava ele pra escola porque ele era menorzinho, né? Então eu fazia as questões aqui e anotava o que os professores passavam de teoria. Meu professor de biologia, ele não dava, tipo, provas pra gente refazer, tipo, refaz essa prova aqui de 2013. Não, ele pegava, durante essas 3 semanas, ele foi compilando diferentes assuntos em diferentes listas com diferentes questões de diferentes anos. Sacou? Então, por exemplo, em uma lista a gente fazia várias questões de ecologia, não necessariamente da mesma prova. Então, aqui, por exemplo, tinham 2 questões sobre ecologia, e aí a gente fez essas questões, e depois teve uma revisão, ele revisou aqui com a gente relações ecológicas, ciclo do nitrogênio e tal, e depois tiveram mais questões com mais revisões teóricas. E aí em química também tinha algumas revisões de teoria e questões. E basicamente assim. E aqui também eu deixava as coisas do Descomplica, tanto de química quanto de biologia. Sobre redação. A redação da UERJ é algo meio abstrato. É um texto dissertativo argumentativo, mas não tem meio que um modelo pronto igual o Enem. Meus professores diziam que a banca gosta que você mostre um pensamento crítico. Como eu falei, também tem um livro para redação, e esse sim é fulcral que você leia, porque o tema gira em torno do livro, né? E se você usar o livro, se você citar o livro e acontecimentos do livro no seu texto, melhor. O livro do ano passado foi Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu gostei bastante de ler. E o que a gente fazia na específica de redação era basicamente ler um capítulo do livro. Então, por exemplo, a professora lia em voz alta, ou então algum aluno lia em voz alta, e aí a gente discutia esse assunto, né, esse capítulo, o tema. A gente ia fazendo discussões sobre o livro para a gente poder formar, né, uma opinião a respeito daquilo, e enfim, que era o que a gente ia usar na redação. Então, eu não fiz nenhuma redação para o UERJ. Tudo que eu fiz foi ler o livro e discutir sobre na sala. E eu preciso confessar que eu curti pra caraca estudar pro exame discursivo da UERJ, porque assim, fazia muito tempo que eu não fazia questões discursivas. E eu achei que ia ser, tipo, um bicho de 7 cabeças, que, tipo, eu ia ter muita dificuldade e tal. Só que foi super gostosinho. É uma pegada mais humanizada, sabe? Bem diferente do que a gente tá acostumado com o Enem. Então, assim, realmente... Nossa, eu não sei explicar. Foi muito gostoso fazer aquela prova, estudar pra aquela prova, enfim. Sobre notas, né? Como eu já falei, no primeiro exame de qualificação eu consegui o conceito A, então já tinha 20 pontos garantidos. E aí, na minha prova de biologia, eu tirei 14,5 de 20, não gostei do resultado. Me deu muitos brancos na hora, porque assim, eu tinha estudado bastante coisa. E o que eu errei foi realmente... Eu cheguei em casa e falei, putz, eu não acredito que eu coloquei isso na prova. Mas enfim, acontece. E aí esses 14,5 foram multiplicados por 2, né? Porque tem peso 2, e aí eu acabei ficando com 29 de 40 em biologia. Química eu tirei 18 de 20 e redação 16 de 20. Eu confesso que eu queria ter ido melhor em redação, mas eu fiquei muito feliz com a nota de química. Esqueci de falar, né? Juntando tudo deu 83 pontos de 100,
que foi mais do que o suficiente para eu passar em quinto na UERJ para biologia. Que no final passou a ser uma opção bem válida, sim. Eu tava já pensando, caramba, a UERJ é uma opção real. Eu cheguei até a fazer pré-matrícula, mas aí quando eu passei na UF, adeus UERJ, bora pra biomedicina. Então foi isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra alguma coisa. Não esquece de curtir se você achou ele útil. E comentar suas experiências com a UERJ aqui embaixo também. Até a próxima.